Aí, peraí que eu vou desligar o meu WhatsApp, senão vai ficar pitando. Peraí só. E a gente já está no ar, tá? Boa noite, Sérgio. Boa noite a Boa todos. noite para todo mundo que está aqui. Pessoas deem sinais vitais que estão com a gente. Ali. Olha quanta gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Sérgio. Muito bem-vindo à página do Caminhar. Nossa, é uma alegria e uma honra imensa ter você aqui com a gente. Com um tema que é tão importante. Eu acho que é uma dúvida que eu vejo sempre as mães, principalmente, as famílias, falando muito, né? Mas como que eu faço isso, né? Para os educadores que já atuam em sala Montessori, muitas vezes é natural, né? Já essa coisa da observação e do registro. Mas para as famílias, às vezes, para a gente, né? Eu me coloco aí, não é tão natural a gente fazer a observação do nosso filho em casa. A gente, às vezes, descobre que a gente não sabe, a gente sabe olhar, mas a gente não sabe observar como um cientista. E muito obrigada por você topar trazer esse assunto, que é um assunto tão importante, né, para quem está na sala de aula e para quem está com a criança na sala de casa. Agora o tempo todo. Agora, Eu agradeço o convite. É sempre uma alegria da gente poder falar, né, com as famílias sobre a observação, o que observar, como observar, e falar com os educadores também, porque eu sempre digo que a observação ela é um exercício constante, né, e que requer esse senso também de cuidado, assim, com o que você observa, né, e como observa. Então, eu sempre digo que o processo da observação, ele tem que começar com a observação de nós mesmos, né? Quem sou eu como responsável dessa criança, né? Quem sou eu como educador, né? O que eu espero, né, ensinar ou mostrar ou preparar para essa criança. Então, está muito ligado com o cuidado e o quanto eu me conheço, né? Então, quanto mais eu me conheço, melhor eu posso observar também o processo de desenvolvimento de outro indivíduo, né? Então, a gente começa muito por aí, né? Então, eu sempre quero agradecer a oportunidade, porque eu acho que é um grande desafio o processo de observação em qualquer momento da vida da gente, como pai, né? E como educador também, que foi um processo de ser lapidado, né? Nesse caminhar da vida Montessori, né? Então, eu sempre digo, a minha experiência com Montessori começou há 18 anos, e o primeiro curso de formação que eu fiz foi no Centro Educacional Menino Jesus, e a gente já trabalhava esses aspectos da observação, do uso dos materiais, da preparação do ambiente, mas quando eu fiz a minha formação com o grupo de Seton Montessori, que a gente ficou isolado durante 15 dias no interior de São Paulo, em São Roque, foi o maior aprendizado que eu pude ter na educação Montessori, porque a gente ficou observando durante 2 semanas uma classe acontecendo todos os dias, né? Então, todas as manhãs a gente tinha um lugar para sentar específico e a gente tinha que exercitar os focos de observação. O que que eu quero observar hoje, né? Qual vai ser a minha atenção nesse processo? E era lindo porque todo o programa, né, era muito com embasamento científico, mas existia um compromisso pessoal, né, que sempre trabalhava entre o que eu vou observar, né, todos os dias, e também esse compromisso de você não interferir. Então, eu lembro que um dos dias que nós estávamos observando, e era um salão grande, hora a gente sentava dentro para observar a movimentação da sala interna, hora a gente sentava fora. E o dia que eu sentei fora, começou a chover. Ninguém saiu do lugar, né, porque é o respeito ao trabalho da criança e do outro educador que estava, né, fazendo a demonstração para nós. E essa
foi a maior lição que a gente teve, né, de que a gente tinha que estar ali observando sem intervir, que esse é o grande desafio de todos nós, como pais e educadores, né, porque muitas vezes o nosso impulso é de agir, né, a gente não espera para ver o que vai acontecer, e a gente já se antepõe nesse processo do desenvolvimento da criança. Então, eu acho que primeiro se conhecer, né, e trabalhar essa questão do foco de observação. O que que eu quero observar na criança? Né? Quais são as preferências dessa criança? Né? Como é que ele costuma agir nesse ambiente em que eu estou oferecendo para ele? Porque eu sempre falo para os educadores, quando eu trabalho com educadores e com as famílias também. Primeiro, eu preciso me observar, né? É o primeiro processo. O segundo processo, eu preciso observar qual é o ambiente que eu estou oferecendo para essa criança. E no terceiro momento, sim, que a gente vai observar a criança, né? E eu sempre digo para os educadores, o problema geralmente não está na criança, o problema está ou no adulto preparado, né, que não está preparado, ou no ambiente que eu estou oferecendo para essa criança. Né? E daí depois, sim, a gente vai observar se realmente a criança tem alguma dificuldade ou não. Né? Então, acho que a gente precisa estar o tempo todo nesse movimento de construção do processo e de reflexão daquilo que a gente oferece para a criança a cada momento. Né? E aí, Sérgio, como é que isso acontece na família? Né? Como é que a gente vai trabalhar isso com a nossa família? Né? Então, o que que você tem que fazer? Quando o seu filho não estiver, né, solicitando a sua ajuda diretamente, você vai observar o que ele está fazendo. O que ele faz com os brinquedos, o que ele faz no momento do almoço, né? Quando ele termina o almoço, qual é a ação que ele faz, né? Quais são as preferências dele, quais são os espaços da casa que ele permanece mais tempo concentrado. Então, tudo isso vai te dar subsídios para conhecer a criança que você tem, né? Conhecer o seu filho e conhecer o seu aluno. Né? Então, todo pai vai ter esse desafio, né? Ah, como é que eu posso observar? Você vai ter que desenvolver um tempo para isso, né? Descobrir um tempo para isso. Então, esse processo, ele é muito particular de cada indivíduo, mas você precisa arrumar um tempo para isso. Então, em sala, a gente fala muito assim, eu observo, quando todas as crianças estão ocupadas, é um momento que o seu trabalho é de observar o que eles estão fazendo, como eles estão construindo, como eles estão elaborando as hipóteses. E os filhos, a mesma coisa. Quais são os brinquedos que eles mais escolhem, os materiais que a gente tem disponível na casa, né? Quais são as hipóteses que eles fazem a partir das experiências que a gente está proporcionando para eles fora da casa. Então, às vezes, a gente vai num parque e a gente fica mandando a criança fazer coisas o tempo todo, né? Qual é o nosso papel, né? Deixar que ele descubra também as coisas. Então, assim, eu vou num parque, eu mostro alguma coisa, mas eu observo o que está chamando a atenção da criança naquele espaço, né? E aí a criança geralmente busca a nossa ajuda quando ela realmente encontra um desafio. Então, o objetivo do educador é observar as preferências para que ele possa planejar melhor as ações, e do pai e da mãe também, né? Além de organizar o tempo, eu sempre falo que a gente precisa ser humilde para escutar, né, cada criança que está à nossa frente, né, porque muitas vezes a gente fica propondo coisas e a gente não escuta o que a criança está trazendo para a gente como elemento, né, que vai contribuir para o nosso processo de observação, né, e a gente não é humilde, né, a gente quer dar lições para a criança, mas a gente esquece que o grande educador é a criança. É o grande mestre que vai guiar o nosso trabalho, que vai aprofundar o nosso trabalho, é o trabalho da criança, né? O desenvolvimento da criança. E uma das coisas que a gente também tem que ter, né, como espírito, né, de um bom observador, é ser um investigador dos processos de desenvolvimento e aprendizado humano. Então, eu sempre digo assim, você tem que, para ser um educador ou para ser um pai responsável, um pai consciente, né, é um vocabulário que a gente usa muito hoje, eu preciso ser um grande pesquisador e um grande investigador, né? Porque eu preciso descobrir possibilidades para que a minha criança possa se desenvolver melhor, né? E aí a gente vai buscar, claro, as informações científicas sobre o desenvolvimento do meu filho, né? Sobre a fase que ele está vivendo, claro, fontes confiáveis, né? Sites em que realmente tenham informações confiáveis, para que a gente possa ajudar o processo da nossa criança. Eu sempre conto
exemplos, né, de que a gente vivencia muito na escola em orientação com família. Por exemplo, às vezes a mãe diz assim, mas agora ele não quer fazer mais nada do que a gente propõe, né, quando chega lá perto dos 2 anos. Por que ele não quer, né, fazer mais aquilo que o adulto e propõe para ele naquele momento, né? Porque ele está se percebendo como um indivíduo diferente da mãe e do pai. Né? Ele não é mais uma mesma pessoa. Até os 2 anos ele é quase a mesma pessoa. Então ele aceita tudo. É uma criança que a gente vai colocar uma roupa, a criança aceita, vai colocar um calçado, ele aceita. Mas a partir dessa fase, né, de 18, 2 anos, a criança passa a negar tudo que a gente propõe, né? E aí é porque ele está se diferenciando do adulto, que é o responsável por cuidar dele. Então não é uma rebeldia, né? Não é a adolescência, mas ele está mostrando para nós adultos que ele também tem preferências, que ele tem opinião sobre as coisas, né? E aí a gente vai dando possibilidades dele escolher dentro daquilo que é adequado, né? Então a minha ação de pai qual é? Né? Não quer colocar aquela roupa, quer colocar uma roupa de verão no inverno, né? No nosso caso aqui o inverno é mais rigoroso. Então a gente vai dizer, olha, filho, essa roupa que você escolheu não dá para colocar agora. Mas você pode escolher entre essa e essa. Qual que você prefere? Então, a gente começa a dar possibilidades para a criança a partir de um repertório que é preparado pelo adulto. Né? Então, eu sempre digo, o adulto é consciente do seu papel, ele vai preparar o melhor ambiente que ele puder. Né? A Márcia traz ali, que é a nossa mestra. Eu coloquei aqui. A vida inteira a gente precisa estudar, as crianças são diferentes a cada tempo, e nós nos transformamos, isso modifica o nosso olhar. E é isso, o tempo todo, uma das falas que a gente tem muito intensas, assim, que marcaram a minha vida na formação Montessori, é uma fala da Selma que ela diz assim, a gente precisa se preparar para ver cada criança à nossa frente, né, que tem muito a ver com isso aí que a Márcia está trazendo para a gente como reflexão. Então, assim, a cada criança que eu recebo, a cada criança que eu trabalho, a cada filho, eu preciso me preparar para observar essa criança. Né? Então, o tempo todo é um exercício de observar, né, refletir, planejar e observar de novo e começar todo o processo de novo. Né? E eu sempre digo para os pais assim, a dificuldade que a gente teve num dia e que a gente resolveu, né, com as ferramentas que a gente tinha naquele processo, a gente tem que seguir no dia seguinte como se fosse um dia novo, né, com novas possibilidades para essa criança também. Vamos lá. Isso que colocaram agora, você falou e a Márcia também trouxe de mudar o olhar e de observar, como você disse, né? A gente tem que observar com interesse mesmo, com vontade de ver. Não é só olhar, né? É olhar com vontade de ver, de ouvir, estar presente, né? Não é estar olhando para a criança e estar olhando no celular ou estar olhando pensando no que você vai fazer depois, né, em algum problema no trabalho. Não, é você estar presente, é você, quando você está com a criança. A gente teve em outra live Carla Ramires e ela disse, você estar, não é só qualidade, é quantidade também que está faltando hoje, né? A gente ter tempo para sentar, mais que 5 minutos. Se você só pode 5 minutos, tudo bem, mas será que não pode um pouquinho mais? Né? E eu descobri uma ferramenta que foi apresentada por um amigo, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, eu não sei se eu vou conseguir. Isso aqui. É para não deixar a gente agir mesmo. Quando toda vez que a gente tiver vontade de ir lá pegar a criança, de ir lá parar a criança, ou de ir lá falar alguma coisa para a criança, né? Como você falou, de tomar cuidado com que a gente, para não interferir demais, para não obstaculizar, para não falar muito. Então, tem um desse aqui, aí a gente fica assim, a gente para e fica contando isso aqui. Ajuda. E depois que eu aprendi com um amigo a ter uma dessa, assim, sempre. Então, toda vez eu virou já assim toda vez que eu pego isso, eu me lembro que eu tenho que parar. Então, assim, aí eu paro, respiro e fico aqui, sabe? E aí a minha mão não tem vontade de mais de interferir na criança. Então, vale a gente
a gente olhar, a Márcia está colocando aqui de novo, olhar sem julgar, procurar entender a criança. É isso, observar para entender e para aprender com ela sobre ela. Perfeito. Então, eu sempre falo isso também, eu tenho as estratégias, né? Eu, quando comecei o processo do trabalho com Montessori mais consciente, né, na minha segunda formação, eu também usava o recurso, eu colocava as mãos para trás. Quando eu tinha a intenção de interferir no trabalho da criança, ou de propor alguma coisa, ou dar uma opinião sobre o trabalho da criança, e isso tem a ver com respeito, né? Um adulto respeitoso é aquele adulto que não interfere quando ele não é solicitado, né? Então eu colocava as mãos para trás. Hoje eu não preciso mais disso, né? Então eu sempre digo para os mas como é que eu vou controlar essa minha impulsividade de agir? Porque o professor, né, e o adulto, ele acha que ele é que está ensinando tudo para a criança, né? E o que a gente tem que pensar é que o que está ensinando para a criança é o ambiente que eu estou oferecendo para ela, né? Porque a criança está numa fase do agir, né? Então eu sempre digo, respira fundo, conta até 10, e nesse contar até 10 você vai ver que você não precisa interferir, né? Porque a criança vai descobrir uma estratégia do jeito dela de fazer determinada ação. E a gente precisa respeitar, porque é o processo de construção é que vai dar subsídios para que ela possa agir melhor no futuro, né? Então a criança precisa desenvolver habilidades. Como é que ela vai desenvolver habilidades? Fazendo, né? Então acho que a gente precisa realmente se libertar dos nossos preconceitos de que é o adulto que sabe tudo, que é o adulto que comanda, que é o adulto que dirige, e observar o que realmente a criança precisa, né? E como observar essa criança depois, né? Que ela está preparada para o segundo plano ali que a Emília está perguntando, né? A Emília. Você vai percebendo à medida em que a criança vai elaborando melhor, né, as suas experiências. Quando ele começa a relacionar as experiências que ele teve de 0 a 6 anos, né, que isso é no final do ciclo ali da classe de 3 a 6, 3 a 5, você percebe que no final desse ciclo, quando a criança teve a oportunidade de agir, quando a criança teve a oportunidade de ter experiências concretas, quando ela teve a oportunidade de observar a vida acontecer, né, na natureza, quando a gente tem uma planta, um animal, para que ele possa se responsabilizar por aquilo, quando ele interage com os outros, né, quando ele tem a possibilidade de ensinar para os outros aquilo que ele aprendeu ou que ele vivenciou, né, a gente percebe que eles começam a estabelecer todas as relações e começam a ter outros questionamentos sobre a vida, né? E aí eles não querem só mais exercitar, eles querem criar hipóteses, né? E aí a gente está percebendo que a criança está indo já para um segundo plano do desenvolvimento que a Montessori fala, né? Então, eu acho que a gente tem que perceber muito, assim, o que o meu aluno, ou a minha criança, ou meu filho traz, né, como leitura das coisas que estão acontecendo. Muitas vezes eles dizem, papai, não é assim que a gente faz, né? Ou eles mesmos dizem para a gente assim, você não diz que cada um tem que fazer do seu jeito? Né? Então, eles dão a lição para a gente, então a gente precisa estar atento para ouvir o que eles estão dizendo, né? Então, aí eles dizem para a gente, você não diz que cada um faz do seu jeito, né? Então, a gente tem que ter muito esse vocabulário de perceber, que a criança perceber que você está respeitando o jeito dela. Então, muitas vezes eu digo assim, olha, quando eu faço determinada coisa, eu faço assim, né? Porque se ela não quiser fazer assim e quiser descobrir o jeito dela de fazer as coisas, ela vai ter possibilidade de desenvolver isso e vai perceber que eu estou respeitando essa escolha que ela está fazendo, né? Então, uma das coisas que a gente precisa fazer como pais também é anotar as coisas que a gente observa, né? Eu sempre digo assim, quando a gente observa o trabalho do filho, o desenvolvimento do filho, a gente precisa anotar também o que a gente está observando. A gente não pode confiar só na nossa memória, né? E como educador, a mesma coisa, né? Eu preciso anotar o que eu estou observando, para que depois, num outro momento, eu possa fazer um registro e replanejar o meu ambiente ou a minha ação, né? Porque senão eu não tenho a tomada de consciência. Se eu não registro, eu não tenho a tomada de consciência. Daí a gente vai dizer assim, numa ação como pai, né? Muitas vezes a gente acaba agindo impulsivamente, falando alguma coisa para a criança e não dando a oportunidade dela agir, né? Ou faz por ela, né? Então, o que eu tenho que dizer? Puxa vida, será que eu poderia ter feito de outro jeito? Então, esse meu olhar de observador e de reflexão, ele tem que estar presente o tempo todo nesse processo de desenvolvimento da criança, tá? Eu acho que uma das coisas que a gente sempre fala, né?
conhecer os períodos de desenvolvimento da criança, do jovem, né, de cada fase do desenvolvimento da criança. Montessori fala dos 4 planos de desenvolvimento, mas a gente tem Piaget, que traz vários elementos para que a gente possa observar melhor. Tem Vygotsky, que fala muitas coisas sobre o desenvolvimento da linguagem. Então, a gente precisa estar sedimentado num processo científico para que a gente possa ter um trabalho mais intencional, tá? E aí, Sérgio, mas você é pai, você não é educador. Mas na minha ação de pai, eu estou passando para eles os valores do respeito, da confiança, né? Uma das experiências que eu tive de formação também, de 0 a 3 anos, a gente viu uma situação, estávamos eu e Carla Ramírez observando, e cada um de um lado da sala, e tinha horas que a gente se emocionava com o que a gente via. Era uma sala de crianças de 0 até 3 anos mesmo. E tinha um bebê que subiu na escada Montessori, né, e ficou lá se balançando, mas ele mal conseguia se equilibrar em pé, né? E a professora, da onde ela estava, ela continuou observando essa criança. E aí, quando terminou o processo da sala de observação, que a gente podia fazer perguntas e, enfim, comentar sobre o que a gente tinha observado, a gente perguntou para ela, mas aquele bebê, né, você estava tão distante, enfim. Daí ela, bem assim, quando eu observo o trabalho de uma criança, eu estou dizendo para ela, eu confio em ti. Né? Então, são coisas, mesmo eu tendo, né, 15 anos de educação Montessori, quando você escuta uma coisa assim, é como se você estivesse nutrindo do princípio do trabalho da Montessori, né, porque ela começou todo o trabalho a partir da observação das crianças. Né? Eu sempre digo, é a única metodologia que foi realmente desenvolvida para um trabalho com crianças, né, em instituições de ensino, né, começou no Instituto Ortofrênico, mas depois ela veio para as escolas. Então, assim, é a única metodologia que foi desenvolvida, né, para o trabalho com a criança. As outras foram adaptadas para o trabalho da escola. Então, acho que uma outra coisa que a gente precisa pensar é que a nossa observação precisa ser de uma maneira construtiva, né? Então, a criança precisa perceber que eu estou ali do lado dela para apoiar, se for necessário, mas quando eu tiver que fazer uma ação, que seja uma ação para contribuir para o desenvolvimento da criança. Eu sempre digo para os professores e para os pais, assim, não é naquele momento que você vai ensinar para a criança determinada coisa. Você vai esperar a oportunidade em que você pode dizer, olha, eu trouxe isso aqui que é diferente, vamos ver como é que acontece isso, né? Olha só, eu seco o chão desse jeito. E aí a gente demonstra para a criança, mas não é no momento em que ela está fazendo e deixou o trabalho imperfeito que eu vou dizer, olha, se você fizer assim, você vai secar melhor. Porque eu estou considerando aquilo que ela já consegue perceber do processo. Né? Então, eu preciso ser muito observador e saber qual é o melhor momento de fazer as intervenções. Tá? E E assim, Sérgio, só quero voltar só um pouquinho ali numa fala, e assim, colocar as mãos para trás não é no sentido de fazer uma ação mecânica, né? É no sentido de eu desenvolver o meu autocontrole, né? Porque não é fácil, né? A Kátia descobriu lá um instrumento que vai permitir que ela fique mais atenta na observação. E cada um vai ter a sua estratégia, né? E eu sempre, na sala de aula, eu sempre tinha folhas, 2 folhas em 2 espaços da sala, para que eu fosse anotando os tópicos das coisas que eu estava observando das crianças. Então, pai e mãe, não use o celular, porque senão a gente está sempre dando o exemplo para a criança de anotar no celular, né? Tem um bloquinho, ou tem uma folha num espaço da sua casa em que você possa anotar pequenas coisas sobre a criança, para que depois você possa refletir sobre a sua ação, né? Vamos lá, Kátia, desculpa. imagina, que me surgiu uma pergunta. Uhum. Esse registro, estou perguntando como mãe aqui, que eu acho que deve ser a dúvida das mães também, que não atuo como pedagoga em sala de aula, né? Que observa a minha criança aqui na minha casa. Quando a gente observa essa criança e a gente faz os registros, a gente faz em um determinado período, a gente escolhe ali um período, então agora eu vou sentar, ela está ali brincando, eu vou sentar e vou observar, ou a gente observa várias ações da criança ao longo do dia, desde que ela acorda, como ela acordou, como ela tomou o café da manhã, o que ela comeu, se ficou satisfeita, como ela ficou depois. Esses registros, eles precisam ser feitos assim,
Ou se você escolhe um determinado período e senta e agora não, agora eu vou sentar e vou observar como é feito na sala, essas observações, esses registros e como, assim, e a gente pode fazendo isso durante vários dias, durante todo o decorrer desses dias que a gente for observar, né? Como é que a gente, quais são as suas dicas? O ideal é que a gente consiga observar mais do que a gente haja, né? Mais do que ação. Então, assim, eu acho que o processo de observação, para começar, você tem que reservar um tempo para isso, né? Então, quando ela estiver brincando, eu vou sentar aqui nesse banquinho, ou nessa almofada, e eu vou só observar sem interferir, né? Mas depois, à medida em que você vai ampliando esse seu foco de observação, você vai observar em todo momento da tua rotina. Não quer dizer que todo momento tenha que ser pedagógico, né? Mas pai e mãe é modelo o tempo inteiro. Então, eu também tenho que pensar na minha ação, né? Então, eu também pensar assim, quando eu estou me servindo, né, na mesa, a criança está te observando, né? Quando você seca o chão, assim, empurra a gaveta com o pé, a criança está te observando como se fecha a gaveta. Né? Por mais que você pareça, tá brincando, não tá nem olhando o que eu estou fazendo, a criança está observando. Então, o nosso papel é de tentar ser um pouco observador como a criança é da vida, né, de todos os processos da vida. Então, eu acho assim, o ideal é que a gente consiga observar a todo momento, né? Só que nós também temos as nossas atividades que a gente não consegue ser observador o tempo todo. Então, assim, aproveitar nos momentos que a criança está envolvida com uma atividade e que você tem oportunidade de observar, pare e observa. Na classe Montessori, a gente observa o tempo todo. Sérgio, mas quando você está auxiliando no lanche, como é que você observa? Eu observo quem conseguiu abrir o guardanapo sozinho, quem teve iniciativa de descascar a própria fruta, ou quem teve a iniciativa de ajudar o colega que está do lado. Então, eu acho que como pai e mãe, a gente tem que observar o tempo todo, né? Então, assim, puxa vida, hoje ela não se alimentou tão bem, né? Na hora do almoço, por exemplo. Então você tem que refletir, mas o que que ela lanchou antes, né? Ela comeu alguma fruta fora do horário, né, do lanche, enfim, ou próximo da hora do almoço, né? Ou aconteceu alguma situação que ela ficou chateada. Então, assim, a gente precisa observar o que aconteceu antes para que a gente possa planejar a nossa ação em seguida, né? Então, você tem que observar o tempo todo, né? Hoje ela acordou chateada, mas o que que a gente fez ontem à noite, né? O que que aconteceu ontem à noite que hoje ela levantou assim, foi dormir mais tarde, ou assistiu um pouco mais de TV fora do horário. Então, o tempo todo, a gente precisa estar nesse atento, assim, o que aconteceu depois? Qual foi a ação do meu filho? Por exemplo, agora que a gente está vivendo um momento muito mais virtual, né? Em que as crianças estão mais acesso à tela, enfim, algumas escolas já voltaram, algumas não. E muitas vezes os pais dizem assim, Sérgio, mas ele não para na frente da tela para poder assistir o que a professora está trazendo. Aí eu sempre pergunto, mas o que que ele faz antes de sentar ali, né? Então, muitas vezes, o que que a criança tá? Tá parada, né, assistindo TV, ou jogando, ou fazendo alguma coisa no celular, e depois ela tem que ir para a tela de novo, e criança é movimento, né? Por exemplo, na hora do almoço, se ela tá passiva, assistindo uma televisão antes do almoço, ou jogando, ou no momento mais parado, na hora do almoço, a tendência é que ela se movimente mais, porque até então ela estava muito mais parada. Então, em criança é movimento. Então, por isso que eles têm, assim, picos de concentração, né? Se concentram e depois eles querem se movimentar ou querem circular pelo ambiente e depois eles voltam a se concentrar de novo. Então, o ideal é sempre a gente observar o tempo todo, né? E a observação tem que ter um foco. O que a Márcia está falando ali para gente é isso. Então, assim, eu posso escolher, por exemplo, assim, essa semana eu vou observar como é que o meu filho organiza o espaço depois do brinquedo, ou se ele não organiza, por que que ele não organiza? E aí a gente vai observando por que que a criança não faz isso. Por que será que o meu filho nunca pede um alimento, por exemplo, né? Porque ele não tem oportunidade de sentir fome, porque toda hora tem alguém oferecendo alguma coisa para ele comer. Então, como é que ele vai perceber uma necessidade sua se toda hora tem um adulto, né, oferecendo alguma coisa para ele comer, oferecendo água, né? Como é que ele vai saber o que é sede? Se toda hora eu estou lá empurrando uma garrafinha ou um copo com água com ele, né? Como é que o meu filho vai se servir de água se a gente não tem um ambiente próprio para que ele possa se servir sozinho?
e ter a necessidade de tomar água. Então, assim, tudo que a gente precisa, pensa sobre os nossos filhos, é sempre pensando em, será que a gente está preparando esse espaço, né? Meu filho não desenvolve a linguagem, né? Não está falando ainda, já na idade está falando algumas palavras, não está falando. Mas será que ele tem a oportunidade de falar? Se eu sou um adulto que fala o tempo inteiro, qual é o tempo que meu filho vai ter de se expressar, né? Se ele aponta e eu já entrego, qual é a necessidade que ele vai ter de usar uma palavra para denominar, ou um som para denominar alguma coisa que ele está esperando, né? Então, vocês também podem, como pai e mãe, traçar esse foco de observação. Ah, eu vou observar como é que ela se relaciona com o pai, por exemplo, né? Ou o pai, como é que ela se relaciona com a mãe? Por que que com a mãe dá certo a hora do banho e comigo não dá, né? Por que que ela prefere dormir com a mãe? O que que a mãe faz nesse dormir? Então, o pai também observa a mãe, o que que a mãe faz quando, né? Por que que a mãe perde a paciência e com o pai ela consegue fazer melhor, né? Talvez, às vezes, o adulto que está interagindo mais com a criança seja mais impositivo. E aí, o que é que a criança faz? Arruma mais força para reagir a essa ação do adulto, né? Então, a criança, ela também está aprendendo a lidar com as diferentes situações. E é aí que a gente vai evoluindo como pai e mãe e como responsável, né, pelo processo de desenvolvimento dessa criança. Tá? Então, assim, o foco da observação é sempre a gente pensar como ela reage a determinados estímulos que a gente oferece para ela. E nunca deixar a criança nem com excesso de estímulo e nem com falta de estímulo, né, Sérgio? Eu percebi aqui durante a pandemia, quando ela começou, que eu não tinha, a gente nunca trouxe brinquedos, muita coisa, porque a gente sempre acreditou que a casa era suficiente, né? A casa bastava, e também nunca tinha trazido material para casa, a gente, porque ela ia para a escola durante um período, o outro período a gente interagia com ela dentro da casa, então quando eu ia para a cozinha, ela ia para a cozinha, quando eu ia arrumar uma cama, ela ia comigo, o tempo todo a criança estava interagindo com a gente no ambiente, né? E é assim até hoje. E daí, durante a pandemia, eu percebi que não tinha escola, a gente não podia ir para lugar nenhum, não tinha natureza, que a natureza sempre foi presente na vida da criança, e de repente a gente se viu sem nada, e começou assim, a ter uma falta assim, de coisas interessantes em casa. E agora? Né? Não tem a natureza, não tem a escola, e a gente também não tinha atrativos em casa, porque não eram necessários antes. E só a casa não estava mais bastando, porque a criança já está indo, como você disse, né? Está indo assim, está com 5 anos e pouquinho, quase indo para o segundo plano de desenvolvimento. Perfeito. E eu já estou percebendo essas mudanças. E aí eu tive que investir mandei fazer, comprei madeiras mesmo e fiz as estantes em casa, montei as estantes em casa e trouxe livros, tive que investir nisso, em estantes, em livros, trouxe a tela, mas trouxe a tela no sentido. A gente tem aqui um livro que foi muito útil para a gente durante toda a pandemia, que foi o Mapas. Eu acho que é um livro que já algumas pessoas me indicaram, e a gente viajava por culturas, assim, né? Então, vamos pesquisar esse aqui hoje. Então, hoje vamos fazer aqui, vamos desenhar a bandeira. Então, hoje vamos fazer aqui o mapa com massinha. Hoje vamos fazer uma comida. Vamos ver qual que é a comida que eles comem lá no México. Vamos cozinhar aqui. Vamos levar isso para a cozinha. Então, um livro ia para a cozinha. Vamos achar uma receita mexicana para a gente cozinhar. E aí a gente trouxe as telas no sentido de que o que tinha de curiosidade, né, que a criança demonstrava e que não era possível responder no livro, aí a gente trazia a tela como uma forma de pesquisa. Mas a gente junto, né, sentava ali com ela, então vamos ali. Que roupa será que eles vestem, né? Como será que são essas roupas? Então eu tive que trazer atrativos, tive que mexer no ambiente, né? Não adiantava mais mexer. Já estava difícil tudo, né? Estava difícil para adulto, estava difícil para criança. E se o ambiente também não tivesse, eu não sei como teria acontecido, né? E aí ele vendo vários períodos sensíveis passando, né? E eu tive que trouxe um pouco de material para casa, a escola estava fazendo as sacolinhas e mandando também,
mensalmente, mas a gente tem que fazer isso, né? E quando quando a gente passa, que nem a gente está passando agora por uma pandemia, se a gente não olhar para a gente, olhar para a criança, olhar para o ambiente, tudo vai por água abaixo, né? E eu sempre digo assim, é muito isso, sabe, Kátia? É observar o ambiente que eu estou oferecendo para essa criança. Então, assim, se a criança não encontra desafios no ambiente, ela vai fazer coisas inadequadas, né? Porque ela está mostrando para o adulto é que não está conseguindo fazer a leitura da necessidade da criança, né? E a necessidade da criança não é só a presença do adulto, né? É como é que ele pode se ocupar quando o adulto não pode dar atenção. Então, o que a gente fez aqui, por exemplo, com os meus filhos, já estão no segundo plano, né? Fizeram 7 anos agora. A gente preparou o corredor do apartamento, a gente colocou as estantes que a gente comprou quando eles tinham 9 meses, colocamos ali com o material da escola que eles precisariam para as atividades da escola, e a gente colocou coisas que ficavam à vista que eles pudessem se ocupar quando a gente estivesse trabalhando e não podia dar atenção para eles, né? Eu tenho a sorte de ter dois, então eles interagem muito, fazem muitas coisas juntos, então isso foi diferente de muitas famílias que têm uma criança só, né? Que exigem mais, às vezes, atenção. Mas o que a gente pensava o tempo todo? O que a gente pode deixar disponível para que quando a gente estivesse ocupado, as crianças conseguissem se ocupar? Então, assim, o que os pais têm que pensar é que criança precisa de pista visual, né? E qual é a pista visual? Colocar livros adequados na altura deles, né? Tudo aquilo que a gente fala dos pressupostos Montessori, a gente precisa fazer na casa também. Trocar os brinquedos ou as informações que a gente tem na casa de vez em quando é importante. Por exemplo, eu tinha um porta-retrato numa estante com uma imagem de uma obra de arte, né? Aí a minha filha, fazendo uma pesquisa para a escola dela, ela achou uma imagem dos girassóis do Van Gogh. Ela foi lá, recortou e colocou na frente do porta-retrato. Então, assim, aquilo que eu coloquei ali para sensibilizar o olhar dos meus filhos já não estava mais servindo. O que ela fez? Eu achei outra obra de arte, eu vou colocar aqui, nesse lugar, né? Então, a gente modifica o ambiente que a gente prepara, mas nós temos que estar pensando o tempo todo por que eles estão agindo assim, né? Então, assim, por exemplo, os meus filhos se concentram muito nas brincadeiras que eles escolhem durante a tarde. Quando chega às 6 horas, eles estão com necessidade de se movimentar. E aí, no começo, a gente diz assim, meu Deus, das 6 horas eles começam a pular dentro de casa, né? A gente mora em apartamento, então, assim, é mais restrito, né? Aí a gente percebeu assim, claro, eles estavam super concentrados até agora eles precisam se movimentar, né? Então, assim, você precisa observar por que aquele comportamento, né? E sempre digo, se o ambiente não trouxer, né, atividades ou brincadeiras ou livros ou coisas que sejam de acordo com a idade da criança, ele não vai escolher nada. Então, por isso que a gente precisa observar as preferências, as necessidades e conhecer a fase do desenvolvimento que as crianças estão passando, porque é só assim que a gente vai poder trazer elementos que desafiem o desenvolvimento deles, né, e que eles possam se ocupar. Então, eu fiz vários vídeos para os pais da escola que eu trabalho, mostrando para eles como é que a gente podia usar uma fruteira de R$ 10 e construir um espaço em que a criança podia se ocupar durante a tarde, enquanto eles estavam trabalhando, né? Eu peguei as estantes dos meus filhos e coloquei assim que são coisas simples, mas que vão trazer para a criança esse movimento que ele precisa para se ocupar, né? Sem ter a direção de um adulto o tempo todo para aquele processo. Tá? Então, acho que é bem isso. A gente tem que observar a criança e buscar trazer desafio. Eu conto uma história que é observação pura, né? A minha sala de aula, quando eu estava em classe de 3 a 5, as crianças chegavam do corredor e entravam correndo na minha sala. E todos os dias a gente dizia, né? A fala positiva de como ensinar para a criança determinada ação é: na sala eu caminho, lá fora eu posso correr, né? E a gente estavam fazendo errado, mas a nossa fala trazia para a criança o que era esperado naquele ambiente. Só que, claro, eles vinham de fora, né? Vinham correndo no corredor e daí chegava ali, corriam dentro da sala na chegada. O que a gente fez? A gente colocou o lavar as mãos, um material, na entrada da sala. Chegavam, as primeiras vezes eles chegavam, batiam naquele material e aí então, a criança foi tomando consciência do espaço que ela tinha para agir. Isso é desenvolver noção espacial. Mas como é que a gente vai desenvolver isso? Através da observação.
né? Tinha criança, por exemplo, que não chegava de manhã e já não queria ir direto para a atividade, ela precisava de um tempo para observar o que os outros estavam fazendo. E aí, o que eu e a professora que dividíamos a sala, o que a gente fez? A gente colocou o cantinho da leitura na entrada da sala, porque era o cantinho de acolhimento. Então, a criança chegava ali, ela pegava um livro, mas ela estava observando o que os outros estavam fazendo. Quando ela se apropriava do que todo mundo estava fazendo, ela ia fazer as suas escolhas. Mas eu preciso observar, né? Para essa criança, para saber o que ela precisa. Então, assim, se eu chegasse e dissesse assim, não, vamos lá, escolhe uma coisa, ela não está preparada para escolher, né? Ela está preparada para observar o que os outros estão fazendo. Eu gosto muito também do que a Angelina Lillardi traz, né, sobre os princípios da educação Montessori, e ela vai falar muito disso, né, do impacto no movimento, na aprendizagem da criança e no desenvolvimento cognitivo, né? Ela vai falar das escolhas observadas, né? Então não é a gente observar talvez o tempo todo, mas é observar quais as escolhas que a criança está fazendo, porque isso te dá subsídios para poder avançar no processo de oferecer um ambiente melhor para a criança, né? E a gente tem que ter, né, como pai e mãe, interesse no aprendizado humano, né? Como é que as crianças evoluem? A criança traz em si o registro da humanidade, assim como todos nós, né? Então a gente tem um impulso natural para o desenvolvimento. E esse impulso natural a gente vai perdendo à medida que as pessoas vão tirando os nossos impulsos de querer buscar as coisas, né? E a gente faz isso com as crianças se a gente não se cuidar, né? A criança escolhe um livro e você vai dizer, não, mas hoje eu quero te ensinar sobre isso. E aí você vai ler outro livro. Não é o interesse dela, né? Então, tudo bem, vamos ler esse aqui e depois a gente lê esse que a mamãe escolheu ou que o papai escolheu, né? Então, a gente precisa aprender a respeitar. Muitas vezes a gente vem com algo para a criança, ela diz, mas eu não quero fazer isso agora. Agora eu quero fazer pintura. E nós que estamos ensinando em casa também, a gente precisa aprender a respeitar isso. Puxa vida, mas eu só tenho 15 minutos para fazer uma atividade com ela. Mas vamos fazer a atividade que ela escolheu, então. Porque talvez é isso que ela queira me mostrar, que é o interesse que ela tem naquilo. Então, assim, o tempo todo a gente precisa aprender a respeitar e toda ação precisa ser de ensinar, né? Sem dizer diretamente para a criança, né? O tempo todo usando essa expressão que a Márcia está comentando ali, que é a nossa mestra Selma Barry, né? Ela dizia, a gente precisa ensinar ensinando e não ensinar corrigindo, né? E é isso que o ambiente faz e o material faz, né? O ambiente diz para a criança onde ela pode correr, mas se eu ofereço uma sala ampla, totalmente livre, o impulso natural da criança é correr, né? Quando ela está adquirindo movimento, o impulso dela natural é de correr, né? Eu acho que a gente precisa observar qual é a motivação das crianças para fazer determinadas coisas. Então, muitas vezes a gente vai propondo as coisas, mas as crianças não estão motivadas para aquilo, não é o período que ela está sensível para aquilo, então não adianta você ficar forçando. Às vezes ela precisa desenvolver outras habilidades para chegar a se concentrar em montar palavras, entendeu? Se ela não desenvolveu percepção, como é que ela vai perceber letras, significado de letras? Eu sempre digo para os pais, de 0 a 5 anos, a gente precisa desenvolver muitas habilidades, desenvolver atenção, desenvolver concentração, né, desenvolver o sentido de ordem, né, através das atividades de vida prática, para que depois esse outro aprendizado mais acadêmico vai surgir naturalmente, desde que eu tenha habilidades necessárias para isso, né? E outra coisa que a Angelina Lar também falam é que é ordem no ambiente, ordem na mente. Então, se eu ofereço um ambiente propício para a criança, né, ordenado, em que ela pode interagir com segurança, a mente dela vai se construindo também de uma maneira ordenada, né? Eu não vou ter o pensamento acelerado. Não sei quanto tempo nós temos ainda para eu dar um exemplo. Ainda temos alguns minutos. Eu vivenciei uma vez uma história com um aluno que ele não tinha característica de crianças hiperativa, mas ele era extremamente agitado. E aí a gente foi observando como é que era o processo da família, enfim, conversando com a família, e aí a gente propôs uma experiência e ele ficou 15 dias só com a avó. Em 15 dias ele era outra criança. A sala não mudou nada, o ambiente era o mesmo, as propostas que a gente foi apresentando para ele, claro, ligadas ao movimento, que era uma necessidade dele, mas não mudou nada. Daí depois o que a gente analisou?
cada dia uma pessoa vinha buscar a criança, então ele nunca voltava para casa. Era um dia para casa da tia, da amiga, enfim. Então a criança não tinha uma rotina, ele não tinha um espaço que oferecia segurança para ele. Cada dia ele estava num lugar, ele não sabia quem vinha buscá-lo naquele dia. Então, assim, se a criança não tem uma rotina ou ela não tem uma vida ordenada, né, que permita que ela tenha uma seguridade na maneira de agir, ou que é esperado dela a cada momento, ela não consegue agir, né, com tranquilidade. Então, a gente precisa também preparar esse ambiente calmo, né, que ajuda a criança a se organizar e a perceber também quais são as suas preferências. Se a gente faz tudo às pressas com a criança, como é que ela vai perceber qual é a sua preferência? Né? Como é que ela vai perceber o que o adulto espera dela a cada momento? Então, a gente precisa ter muita sensibilidade para perceber, né, e as pistas que a criança dá do que ela precisa a cada momento, né? Eu acho que uma outra coisa que a gente também tem que pensar, né, que se preparar é fundamental, como pai e mãe e como educador também. Então, assim, como é que eu me preparo como pai e mãe? Se eu não tenho condições de fazer uma formação, se eu não tenho condições de, né, de participar de uma formação ou por tempo e tudo, busca orientação da escola. A escola tem muitas estratégias que podem auxiliar as famílias em como lidar com determinadas situações na casa, né? Hoje a gente tem acesso à tecnologia, todo mundo tem um celular, ou melhor ou pior, todo mundo tem, né, com acesso à internet. Pesquisa, né, sites que vão te oferecer subsídios para lidar com a sua criança, né? Eu acho que uma outra coisa que é nosso papel fundamental, nós somos os defensores do desenvolvimento dos nossos filhos e dos nossos alunos. Ninguém melhor para fazer esse papel do que um adulto que é responsável pela criança, né? Então, ajudar a criança a construir significados é o nosso papel, né? Desenvolver habilidades, né? E aí, assim, vão vir, né, as inteligências e o desenvolvimento cognitivo. Então, é o nosso papel o tempo todo, e a gente lembrar que a criança é o centro da ação, né? Não é o adulto que é o centro do processo. O centro do processo é a criança, né? E a gente só vai conseguir observar bem quando a gente perceber que é essa criança que está se construindo, né, no adulto que a gente espera depois. Então, se eu não investir agora, no período em que eles estão iniciando o processo, né, de desenvolvimento, na adolescência, ele vai conquistar habilidades, vai conquistar processos, mas vai ser muito mais difícil, vai ser com muito mais esforço, né? Então, a gente precisa olhar para as crianças agora, né? E aí não se culpem, né? O que que nós podemos fazer a melhor agora para as nossas crianças? O que é que nós podemos oferecer? E eu sempre digo para os pais, não são os brinquedos mais caros, não são os materiais mais caros que vão oferecer habilidades, né, ou mais conhecimento para a criança, né? Agora a gente está um pouco limitado nesse mundo lá fora, né, mas a gente pode trazer um pouco do mundo para a criança, né? Trazer uma planta para dentro da nossa casa ajuda a criança a observar a natureza, a vida acontecendo de uma outra forma, né? Plantar com ela alguma coisa ajuda a criança a observar o processo de evolução, né? E ali a gente já está introduzindo botânica, né? Ajudar a criança a separar o lixo, a gente está ajudando a melhorar o mundo, né? E ajudando outras pessoas que vivem desse trabalho. Então, a gente precisa construir, né? Pensar que a gente não está educando o nosso filho para viver bem na nossa casa. A gente está educando um filho para fazer a diferença nas vidas das outras pessoas, da sociedade, né? E como é que a gente desenvolve isso? Começando a respeitar as escolhas que ele faz, né? Começando a observar as preferências dele, né? E aí mostrando para ele como é que o mundo é, né? Então, gradativamente, a gente vai construindo significados. Eu acho que a gente precisa, enquanto adulto também, um pouco segurar nossas expectativas. Você falou bastante sobre isso agora há pouco, né? Sobre a gente respeitar. Às vezes a gente traz alguma coisa para a criança que não é o interesse dela naquele momento. E tá tudo bem. Ela tem o direito de não querer aquilo naquele momento. Às vezes a gente gosta, né, de uma determinada. Eu tenho uma mãe amiga que ela adora dinossauros. E ela traz vários dinossauros para a filha. Só que dinossauro é o interesse da criança?
né? Ou será que é só um interesse? Eu me coloco um pouco nisso. Eu gosto muito de trazer coisas da natureza e coisas do universo. E eu percebi num determinado momento que eu estava trazendo em excesso isso, que os interesses dela estavam indo para outro e eu estava investindo um pouquinho demais nesse, sabe? E aí eu falei, opa, preciso me policiar. Isso é uma preferência minha, não é dela. Né? Então a gente se autoexaminar o tempo todo, né? Opa, não passou, não é? E tá tudo bem, ela não precisa fazer isso agora, ela não precisa plantar uma semente agora, porque eu quero que ela plante uma semente agora, né? Eu vou deixar aqui, se ela quiser, na outra Eu acho que oportunidade. assim, a gente precisa favorecer escolhas, né, Kátia? A gente não pode ficar conduzindo o tempo todo a escolha da criança, entendeu? Então, assim, eu preparo um material lindo porque eu gosto de uma determinada área, e aí os outros eu faço mais ou menos, ou eu não coloco tanto, entende? Então, assim, o Sim. que acontece? Eu estou direcionando uma coisa e a criança vai perder o interesse logo. Então, eu sempre digo para os professores, né, nos cursos de formação, a gente precisa se apaixonar por todas as áreas. A gente precisa amar a vida prática, a gente precisa amar a matemática, a gente precisa amar a educação sensorial e a gente precisa amar conhecimento de mundo, né? Daí, Sérgio, mas eu tenho preferência por isso. A gente tem que aprender a se apaixonar por tudo isso, né? E eu lembro que quando eu trabalhei com a Márcia no Centro de Estudos no Rio de Janeiro e hoje lá no Menino Jesus também, cada vez a Márcia me desafiava, a próxima vez você vai vir e vai trabalhar isso, né? E às vezes a gente acha assim, não sou tão bom nessa área, né? Eu sou melhor aqui. Mas a Márcia sempre me desafiava, a próxima vez você vai vir e vai trabalhar matemática, né? E a gente sempre dividia os espaços, né? Eu estava nas aulas dela, ela estava nas minhas aulas, a Márcia Pires também, a gente sempre se apoiando. Mas qual era o processo? É de você se apaixonar por todas as áreas. Então, como pai e mãe, eu também preciso. Eu nunca fui tão bom em matemática. Vou ver como é que se ensina matemática, como é que a gente pode mostrar para o filho matemática sem ter material, né? A gente pode mostrar, né? Eu nunca fui bom em geografia, né? Mas como é que eu posso ajudar o meu filho a perceber que geografia é uma coisa que tem a relação com o corpo dele, tem relação com isso? Eu digo que eu fui aprender geografia quando eu fui trabalhar numa escola Montessori. Geografia de verdade, que tinha relação comigo, com o espaço que eu vivo, com, enfim. Hoje, os meus filhos dão um banho de percepção espacial, né, de percepção de mundo, né? Outro dia minha filha viu lá no aplicativo que outro dia eles iam estudar a Alemanha na turma dela, né? E aí ela já foi lá, mãe, vou pegar o meu livro das bandeiras e já vou preparar a bandeira, daí pegou o celular da minha esposa, olhou lá as cores da bandeira, desenhou a bandeira da Alemanha, e daí ela perguntava lá, qual é a moeda? Ela preparou o trabalho antes de ir para a aula da professora. Isso é independência. Isso é ela saber utilizar as ferramentas para o benefício e para o aprendizado dela. Né? Então, eu sempre digo assim, a gente precisa se apaixonar por todas as áreas. Eu não gosto muito de museu, mas eu tenho que me esforçar e ir no museu, observar o que, que tem no museu, o que será que atrai tantas outras pessoas que a mim não me atrai, né? Porque talvez eu não tive essa vivência no período que eu estava sensível para isso, mas eu posso aprender, porque eu aprendi a apreciar arte também quando fui trabalhar numa escola Montessori. Então, assim, às vezes a gente passa uma vida inteira por uma escola e a gente não constrói significados. O que a gente precisa para ajudar as crianças é construir significados das coisas que ela encontra no mundo. Por isso que Montessori traz o mundo real, né? Por que a gente traz tanta realidade para a criança? Apresenta as coisas no mais próximo do real, para que a criança possa relacionar esse conhecimento com a vida dela, né, e se sentir pertencente a esse mundo, né, não é eu viver num mundo criado pelos outros, não, esse mundo foi criado pelos homens da qual eu faço parte, né, quando Montessori fala para educar o potencial humano, que a gente precisa ensinar o sentido da gratidão por aqueles que nos cuidaram da gente para que a gente pudesse sobreviver, né? No período que a gente ainda é mais dependente, é isso, é a gente ser grato por aquele que fez o pão que chegou na nossa casa, ou por aquele que preparou o nosso almoço, ou aquele que foi lá no supermercado buscar os mantimentos para a nossa casa. A gente precisa ser grato por isso, né? Porque o registro da evolução da humanidade está em todos nós. Qual foram as espécies que mais sobreviveram? Foram aquelas que as suas mães cuidaram deles por um pouquinho mais de tempo,
né? Mas permitiram que eles voassem depois e crescessem, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, né? A gente precisa dar elementos para que a criança possa ir conquistando a sua independência, a percepção do mundo, né? Esse olhar sensível para as coisas que estão disponíveis a ela, para que ela possa realmente se constituir como um ser humano respeitoso, né? Nós tivemos grandes professores, né? Eu sempre sou grato a isso. O John falava muito disso, assim, quando a gente vai ensinar sobre a cultura ou sobre a realidade de uma outra família ou enfim, de um outro bairro que a gente mora, né? A gente precisa ensinar pela igualdade, né? Para que a criança desenvolva esse sentido de universalidade, né? Por que as crianças brincam lá na favela ou na comunidade, enfim, que nós brincamos aqui na nossa casa também? Eles brincam de bola, eles brincam de soltar pipa, enfim, né, de dominó. E aí a gente está ensinando a criança a respeitar as diferentes culturas, as diferentes realidades, né? Quando a gente vai apresentar um país, vamos começar apresentando pelas igualdades, né? O que eles comem lá na Alemanha que nós comemos aqui também, né? Porque quando você se identifica, você aprende a respeitar, né? Então a gente precisa se identificar para que a gente possa respeitar mais a nossa criança também, né? Respeitar uma educadora que eu convivo, ela diz assim, a gente precisa respeitar a nossa criança para que a gente possa respeitar a outra criança também, a criança que a gente foi, né? Quais são as curiosidades, né, que a gente tinha? Eu quero mostrar aqui, você falou do livro, e a gente está fazendo para educar o potencial humano, né? Incrível, gente. Ele Eu estou fala, lendo ainda, estou lendo ainda, e é incrível essa coisa da gratidão. É um livro poético, né? É um livro delicioso de ler. E quantas coisas eu estou descobrindo? Você está falando das suas descobertas, em que você descobriu que você gostava de outras coisas, né? Você foi descobrir que gostava de artes, de outras coisas a partir de Montessori. E quantas coisas eu descubro, porque eu, permitindo que minha filha observe e me permitindo observar ela, quantas coisas eu aprendi também. Muita coisa que tem nos livros hoje, a gente vai descobrindo juntas, né? A partir das descobertas dela e das curiosidades dela, eu aprendi muito. Aprendemos juntas. Eu digo que a gente está crescendo, crescendo e aprendendo coisas muito. Eu não tive a oportunidade de aprender tantas coisas antes quanto eu estou tendo a partir dela, né? Vendo ela crescer, trazendo as curiosidades dela, e eu sempre falo, puxa, filha, boa pergunta. Isso dá uma boa pesquisa. Eu acho que a gente precisa depois tentar e pesquisar sobre isso, né? E aí a gente, se a gente tiver que usar a tela, que vamos usar nesse sentido, então, né? Eu procuro sempre trazer primeiro os livros, e tem livros fantásticos hoje para as crianças, né? Para todas as curiosidades, tem para várias curiosidades delas. E para as nossas também. E a gente está descobrindo, eu estou descobrindo o universo junto com a minha criança. E é muito, muito gostoso tudo isso, assim. Eu acho que a gente precisa ter, eu sempre digo assim, a gente conhecer sobre o desenvolvimento da criança, né? Principalmente quem é pai e mãe, quem é educador, precisa pesquisar, a gente precisa virar um pesquisador, porque a gente vai ter o tempo todo perguntas. Não é que a gente tem que dar todas as respostas, a gente precisa perguntar muito também, né? O que ela pensa sobre isso? Né? Quando a gente não tem a resposta, o que você acha que é isso? Né? E depois a gente vai buscar a resposta. Olha, eu fui olhar aquilo que você me perguntou e isso falava disso. Né? Então, a gente precisa ser um pai que pesquisa, né? Ser um educador que seja um pesquisador, porque a criança vai perceber quando a gente fala com emoção das coisas, né? Eu nunca fui à França ainda, mas eu vou um dia. E eu nunca me esqueço quando eu trabalhei no primeiro ano e eu apresentei a França para os meus alunos, eles traziam pesquisas também para compartilhar com os colegas, né? Objetos, enfim. E depois de 4 anos, esse aluno me procurou no parque da escola e ele disse, tio Sérgio tem que te contar uma coisa. Daí eu assim, o que foi, Gustavo? Daí ele assim, eu fui para a França com a minha família nas férias e quando eu fui subindo a Torre Eiffel, eu lembrei de tudo aquilo que você falou quando eu estava no primeiro ano. Então, assim, a gente está plantando sementes, né?
E essas curiosidades, quando a criança tem a oportunidade de vivenciar de novo, ela vai trazer esse registro que ela vivenciou na primeira infância, com certeza. Né? E daí, para a gente que é educador e pai, é muito emocionante quando a gente consegue perceber nos filhos, né, ou nos alunos, uma coisa que você plantou lá quando ele tinha 6 anos, né? Com 10 anos, ele lembrou de tudo que você falou sobre a Torre Eiffel. Né? Então, acho que é isso que a gente precisa trazer para os nossos filhos, né? Experiências significativas, e isso não custa muito dinheiro, né? É isso que eu quero dizer para vocês. Não são as grandes viagens que vão trazer para ele as melhores lembranças, né? É preparar um alimento junto, é arrumar um ambiente da casa junto, né? É plantar uma plantinha junto, cuidar do jardim da casa. São pequenas ações que vão ajudando a criança a construir memórias, né? E essas memórias vão virar conhecimento, né? Então, todas as informações que a gente traz é para ajudar a criança a construir um repertório, né? Para que depois, lá na frente, ela possa estabelecer as relações e fazer melhores escolhas. Né? Então, se eu não permito meu filho escolher agora qual é o brinquedo que ele quer brincar, ou qual é o livro que ele quer ler, como é que ele vai fazer boas escolhas na vida? Né? Então, isso tudo está muito junto com o nosso processo de observação. Então, se eu não consigo observar quais são as preferências do meu filho, por que ele se comporta inadequadamente em determinadas situações, eu não vou conseguir ajudá-lo a crescer, né? Ou a se perceber nesse universo que é tão grande, né? Eu sempre digo. Mas a gente está aprendendo todo dia a ser pai e mãe. Ninguém nasce pai e mãe, todo mundo nasce filho, né? E a gente só vai aprender a ser pai e mãe quando a gente se torna pai e mãe, né? E aí a gente vai lembrar de todos os desafios que os nossos pais tiveram, que os pais dos nossos alunos têm, né? E se colocar no lugar, né? Como é que a criança desenvolve empatia? Fazendo vida prática, né? Então, a gente vai aprendendo a se colocar no lugar e observar o trabalho do outro com respeito, né? E com um olhar também de cooperação, né? Não é sempre a mãe que tem que secar o chão, né? O pai pode ajudar, eu posso ajudar, o filho pode ajudar, né? Então a gente tem que pensar que todo o processo da vida da criança é a vida da família, é a vida real que a gente está vivendo, e isso precisa ser observado, né? Para que seja uma educação mais consciente do nosso papel e do papel da criança nessa relação de construção da humanidade. Sim. Acho que a gente tem que ser exemplo e a gente tem que ser coerente sempre, né? Não adianta a gente querer que a criança estude e a gente não gostar de estudar, como você falou. A gente tem que se encantar e encantar a criança, né? E eu queria ler a frase que a Flávia Nascimento colocou aqui. Eu ia falar. Ainda disso, gente, tudo que te dou passou pelo meu coração. Gente, olha que coisa mais linda de se ler. É isso que a gente tem que fazer. Tudo que a gente faz para, né, para preparar para a criança, ou a gente faz para a criança, tem que ser o nosso melhor a cada momento. Né? Eu sempre digo, quando eu estou com uma criança, eu tenho que dar o melhor tempo que eu tenho naquele momento. Né? Eu tenho pouco tempo, mas eu tenho que oferecer o melhor de mim naquele momento. Né? Então, o tempo todo, como educador, eu tenho 4 horas e 20 com a criança, né? Eu tenho que fazer o melhor que eu posso dentro dessas 4 horas. Ah, eu tenho pouco recurso? Quais as possibilidades que eu tenho de fazer com o recurso que eu tenho alguma coisa? Então, eu sempre digo para os pais, não tem que ter escola Montessori em casa. A gente tem que ter coisas que possam ajudar o nosso filho a se desenvolver, mas não precisa ter uma escola Montessori em casa. Né? A gente pode ter as coisas ordenadas, classificar os brinquedos que eles têm, os materiais que eles têm, e a gente mostrar para eles, né, que isso faz parte do nosso processo de vida de família, né? A Márcia diz ali, a gente tem que fazer o que a gente fala, exatamente, não adianta eu fechar a gaveta com o pé e depois estar cobrando da criança fechar, né? E aí vocês estão brincando, mas eu comecei a observar a minha filha, por que que ela fechava a última gaveta do armário da nossa cozinha com o pé? Eu disse, por que será? Aí um dia eu me percebi que na pressa eu ia lá e empurrava a gaveta com o pé de baixo. Né? Por que que meu filho faz isso, né? A Márcia fala muito isso. Eu preciso ter muita coerência, né? Então, assim, se eu não recolho o meu prato da mesa, como é que eu vou cobrar da criança que ela faça isso também? Né? Então, a gente precisa ter muito um olhar sensível para nós, né? Nos perdoarmos das coisas, das falhas que a gente faz,
mas para entender o processo da criança, eu preciso olhar para mim também, o tempo todo. Tá? Verdade. Eu fiz, porque você falou eu tenho muito essa mania de fechar a gaveta com a última gaveta, de fechar com o pé. E aí óbvio, né? Agiu por exemplo, pela imitação, e a criança agora só quer fechar a gaveta com o pé. E aí, quando eu comecei, um dia eu percebi que ela estava na minha frente e não, ela estava fechando a gaveta com o pé, você lembra? E você não pode repetir isso na frente dela, você lembra? Aí eu abaixei. Assim, são tantas coisas, são tantos detalhes, assim, que a gente precisa se... Uma das coisas também que é legal a gente falar, que eu acho que já está no final, a gente precisa, uma maneira também, uma estratégia da gente observar melhor e talvez tirar um pouco desses preconceitos que a gente tem, que é uma técnica que a gente usa durante a nossa formação, de um lado a gente anota os fatos, então divide uma folha ao meio, né? E aí, de um lado da folha, você anota os fatos, e do outro lado, a gente anota o que a gente pensa sobre. Porque nem tudo que a gente pensa é o que é realmente, né? Então, acho que um bom exercício para os pais é isso, assim, a gente anotar o que realmente está acontecendo. Ah, ele gritou quando eu ofereci o almoço, né? E aí, do lado, você vai colocar, eu acho que ele gritou porque eu fiquei forçando, ou porque ele é mal educado, ou porque ele, né, viu alguém gritando, por exemplo, né, que a gente bota a culpa no outro ainda, né? E depois você vai anotando aquilo ali, os fatos das coisas que foram acontecendo e o que você pensa sobre aquilo. No final da semana, você faz uma reflexão, né? Nossa, toda vez que a gente ficava forçando para comer um pouquinho mais, ele gritava e ficava irritado, né? Então, assim, então eu vou deixar ele se servir a quantidade que ele quer e depois ele pode, né, comer uma fruta, enfim, para complementar essa alimentação. E eu percebi isso com os meus filhos uma vez, quando eles eram pequenininhos, a gente ficava, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E até um dia que o Vinícius pegou e empurrou o prato. Eu não quero mais. E daí é que eu me dei conta. Puxa vida, a gente não respeita quando a criança diz que está satisfeita, né? Então, assim, são pequenas ações que vão fazer realmente a diferença no nosso cotidiano, né? Então, a gente ter consciência de si mesmo para que a gente possa observar melhor os nossos filhos. E eu acho que é isso mesmo, a gente precisa, né, ser tudo aqui. A Márcia escreveu ali de novo, acho que essas interações são fantásticas, né? É assim que a gente vai desenvolvendo na criança a responsabilidade, o senso de colaboração, e eu sempre digo, não é achar o culpado, né, quem tem mais de um filho, por exemplo, né, não é quem deixou isso aqui fora do lugar, quem pode ajudar a guardar isso aqui? Perfeito. Porque quando a gente acha o culpado, a gente ensina a criança a sempre achar um culpado para as coisas, nunca foi ela, né? Agora, quando a gente busca a ação de quem pode colaborar, aquele que não fez começa a perceber, puxa vida, toda vez que eu deixo, alguém faz no meu lugar, né? E aí ele começa a despertar essa sensibilidade para isso também, né? Então, acho que a gente precisa desenvolver essa gentileza, graça e cortesia que Montessori fala, né? Como é que a gente desenvolve? Se eu digo para o meu filho, pega aquele copo ali para o pai, né? Depois, a hora que ele vai me pedir para fazer alguma coisa, eu digo, não esquecer uma palavra, não é esquecer uma palavra, eu tenho que usar o tempo todo. Por favor, você pode pegar o copo papai, por favor, você pode fechar aquela gaveta, né? É nessa ação que a criança vai aprender. Puxa vida, quando a gente pede alguma coisa para alguém, a gente usa por favor, né? Então, assim, por isso que a gente precisa observar e observar a si mesmo o tempo todo, né? Eu acho que nessa live vai ficar 50 mil vezes isso, o adulto precisa ter esse registro, né, de que a minha ação, né, vai influir diretamente também nesse processo da criança de construção, né, o tempo todo. Okay. Tinha mais uma coisa para falar, eu acho que essa estratégia de a gente anotar os fatos e comentários é excelente, acho que vai ajudar vocês a se policiarem um pouquinho. E eu queria só complementar aqui, né, acho que foi a Márcia que colocou aqui para a gente tem que ser gentil, colaborador, responsável, ético. Eu acho que essa frase
da Márcia colocou tudo que a gente tem que ser aqui, né? Acho que a gente tem que ser, é isso mesmo. Esse é o espelho, o exemplo, segurar nossas expectativas e mais tudo que você já colocou de dicas aí pra gente. E eu quero agradecer, a gente tá já 1h10 aqui, olha que delícia. E eu quero fazer pelo Facebook, gente, porque o Facebook não cai. O Facebook não Eu estava cai. preocupado com o tempo por isso. Não, o Facebook não cai, gente, que nem a outra rede social, né? Não vou falar o nome aqui, mas a outra rede social, se você não você tem que correr, porque senão o negócio desliga e você não consegue nem se despedir das pessoas. Acho que é terrível. Chega a ser até falta de educação, né? Porque às vezes você não consegue nem se despedir das pessoas na live. Então aqui a gente não tem esse problema, mas eu quero agradecer demais a participação de todo mundo, mesmo, e agradecer a paciência que todo mundo teve também, né? Que a gente teve um erro de percurso aí, era para ser feito pelo site, não conseguimos, fizemos pela página, mas foi, eu acho que melhor por aqui, a gente ia conseguir interagir com os comentários, e lá no site a gente não ia conseguir resolver esse problema de interagir com os comentários a tempo de ter a live. E essa interação, como você falou, é muito gostosa, né? As pessoas trazem as trocas, trazem as coisas, as considerações e as suas vivências, e é muito gostosa essa troca. E agradecer mais uma vez a tua generosidade e a tua humildade. Cada vez, eu te disse já outro dia, e vou dizer agora publicamente, você é uma pessoa que quanto mais eu conheço, mais admiro. Não só pelas redes sociais, pelo teu trabalho como professor, mas pela tua humanidade, viu? Ser humano lindo que eu tô descobrindo que você é. E a gente vai se encontrar ainda, né? Por aí. Montessori a gente diz até breve. Eu aprendi com a minha amiga Márcia Righetti, que é uma grande mestra aí de muitas pessoas, né? A gente está encontrando várias. Eu sempre digo, o legal da live é porque a gente está o tempo todo encontrando as pessoas que a gente não pode encontrar todo dia, né? Verdade. Pessoas que têm uma importância significativa na nossa formação também. Então, assim, como formador, né, de professores, a Flávia é uma menina que está sempre trocando ideias. Quando ela publica algum artigo, ela compartilha. Então, assim, eu digo, a gente é uma troca o tempo inteiro, né? Nesse papel que a gente vai dividindo, é sempre uma troca. Eu acho que o nosso objetivo, né, é de compartilhar as nossas experiências, porque outras pessoas já compartilharam conosco também nessa vida, né? Os seus estudos, enfim. Aprendi muito com as pessoas que já têm uma caminhada longa de Montessori, mas aprendi com muitas pessoas que estão começando de Montessori agora também. Eu acho que essa troca é o principal de tudo. Eu acho que é assim que a gente se constitui, né, na vida, tanto como pessoa como profissional. E eu só tenho a agradecer as oportunidades que eu tive, né, no Montessori. Eu sempre digo que foi uma mudança muito significativa na minha vida, depois que eu conheci Montessori. Desde o primeiro dia que eu vi a primeira apresentação, eu disse, é isso que eu quero fazer na minha vida. E aí eu acho que o universo vai trabalhando também para que a gente possa ir chegando, né, encontrando pessoas que vão te ajudando a concretizar esses sonhos. E dizer que eu estou à disposição, quem quiser, né, saber algumas informações, tem o meu perfil, depois a Kátia pode compartilhar com vocês. Tem o site da escola também, www.meninosjesus.com.br, tá? Os cursos de formação ali, alguém perguntou, a gente deu uma pausa agora, rapidamente, por conta da adequação do trabalho, né, nesse momento que a gente está vivendo, mas a nossa proposta é que em julho de 2021 a gente retome as formações lá no Senge, tá? E agradecer a oportunidade de estar falando dessa nossa vida aí, Montessori, de tudo que ela nos deixou como legado, né, e responsabilidade, de dar continuidade. Eu sempre digo assim, a gente precisa continuar pesquisando, estudando e compartilhando para que a gente possa dar continuidade ao que ela fez, porque ela fez, né, desenvolveu uma metodologia e ela foi só compartilhando, né, e deixando o seu legado para que a gente continuasse estudando. Tá bom? Obrigado, Kátia, pela oportunidade. Sucesso no teu projeto aí,
de ajudar outras pessoas a encontrar o caminho, né, através do caminhar. E até breve. No Montessori a gente não dá tchau, a gente diz até breve. Até breve. E gratidão por tudo, meu querido. Obrigado também. Obrigado a todos aí que estão acompanhando a gente há um tempão, né? Emília. Verdade. Amanda. Uma noite linda e cheia de paz para todo mundo, para todas as crianças, para suas crianças também, né? Que devem estar também já esperando o papai, a minha pequena filha, e como é de todo mundo, né? Então, uma noite maravilhosa para todo mundo. Muito obrigada por todos, pela presença, pelos comentários, pela participação. E a gente se encontra por aí. Até breve. Obrigado a todos. Até. Tchau.